Fala, gente boa, tudo bem? Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Vamos lá, vamos comigo até o final? Bom, vou comentar de um assunto muito importante do ponto de vista militar, da geopolítica também. Eu tenho comentado aqui com vocês dos testes, né? De uma região do globo que está muito sensível, uma região disputada econômica e estrategicamente, que é a região de Taiwan, o Indo-Pacífico, mas Taiwan especificamente está em uma zona de tensão, né? O próprio ministro da Defesa de Taiwan, em 40 anos de carreira pública e militar, ele disse que nunca teve uma sensação tão real e tão latente de perigo como está tendo agora no ano de 2020 e 2021, mais especificamente. Palavras dele. Reportei isso aqui para você. Pois agora, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos se disse surpresa com o sucesso do teste da China. A China fez um teste agora, eu estou colocando o print aí para vocês, no Financial Times eu estou mostrando para vocês. China testa nova capacidade espacial com míssil hipersônico nuclear. E foi uma surpresa, porque os Estados Unidos estavam planejando o lançamento do seu sistema hipersônico nuclear em 2023. E a China sai na frente, dando um recado, fazendo uma grande ameaça. Vou comentar isso aqui com você e citar também a Coreia do Norte. Pessoal, só um detalhe, um corte importante aqui na informação. O porta-voz do governo chinês veio a público no dia de ontem, por isso que eu fiz esse corte, para afirmar que não foi um teste de um míssil hipersônico com capacidade nuclear, que todo esse estardalhaço são os opositores de Pequim que estão inventando. Então, a BBC reportou e por aí, alguns jornais vieram a público, porém, você acredita? Eu não acredito que não foi um teste de um míssil hipersônico com capacidade nuclear, que está desestabilizando então a região, que fez as autoridades dos Estados Unidos se pronunciarem como uma grande ameaça, até senador republicano, que é o responsável pela Comissão Militar de Armamento nos Estados Unidos, fez ele se pronunciar dizendo que os Estados Unidos, se continuarem assim, vão perder a nova Guerra Fria claramente e muito rápido. A China deu a declaração, então, que foi um teste com aeronaves reutilizáveis, blá, 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 mas eu não acredito, sabe por quê? Os Estados Unidos, a China e a Rússia estão se preparando para lançar esse tipo de tecnologia. E também a China já tinha mentido sobre os silos. Os silos é como se fosse uma base de lançamento dentro do solo, no deserto, naquela região mais desértica ali da China, que tem até uma população completamente diferente dos traços do chinês que você vê no grande centro, de Pequim, etc. Naquele deserto eu fiz vídeo para vocês explicando em uma live, a imagem de satélite mostrou e a China tinha negado, e a captura de satélite mostrou os silos, muitos silos de mísseis de alcance intercontinental, míssil nuclear. A China mentiu, os Estados Unidos mentem, os outros países também mentem. Então, eu vou analisar a informação que é a mais importante. Vamos lá, isso é muito importante, segue comigo. Pessoal, vou dar uma parada 3 segundinhos para você deixar o seu joinha, se inscrever, tocar o sininho para todas as notificações e me apoiar agora. Tá me assistindo do Facebook, quiser ampliar a sua parceria, o seu vínculo com essa página aqui, vai ali embaixo e clica no azulzinho, torne-se um apoiador. Tá me assistindo do canal do YouTube, você pode ir ali embaixo, clicar no azulzinho e se tornar um membro. Mas além disso, deixa o seu joinha, se inscreve e toca o sininho se você não fez isso ainda, para me ajudar aqui a posicionar o vídeo e o canal. Vai lá! Valeu, muito obrigado. Olha, é o seguinte, então o teste aconteceu no sábado, se eu não me engano, dia 16 agora de outubro, e isso incomodou os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje tem um jogador muito fraco, é um corpo sem alma, que já foi possuído pelo espírito do anticristo, que eu falo para vocês aqui, que está preocupado em lutar na Suprema Corte contra o Texas, para poder impedir a lei, sabe a lei de Moloch? Ele está com essa preocupação, porque ele precisa cumprir, né, os votos aí do culto da Non, né, dessa ordem mundial. Bom, enfim, olha aqui, vamos lá. A China testou um míssil hipersônico com capacidade nuclear em agosto, que circulou o globo antes de acelerar em direção ao seu alvo, demonstrando uma capacidade espacial avançada que pegou a inteligência dos Estados Unidos de surpresa. Exatamente. 5 pessoas familiarizadas com o teste disseram que os militares chineses lançaram um foguete que transportava um veículo planador hipersônico que voou através do espaço de baixa órbita antes de voar em direção ao seu alvo. E por que esse míssil é uma ameaça? Presta atenção aí. O míssil errou o alvo por cerca de 2 dezenas de quilômetros, de acordo com 3 pessoas informadas sobre
a inteligência, mas 2 disseram que o teste mostrou que a China fez um progresso surpreendente em armas hipersônicas e está muito mais avançada do que as autoridades americanas imaginaram. O teste levantou novas questões sobre por que os Estados Unidos frequentemente subestimaram a modernização militar da China. Bom, não temos ideia de como eles fizeram isso, disse uma 4ª pessoa da agência de inteligência. Eles não têm ideia de como a China fez isso. Os Estados Unidos, a Rússia e a China estão desenvolvendo armas hipersônicas, incluindo veículos planadores lançados ao espaço em um foguete, mas que orbitam a Terra com seu próprio impulso. Eles voam a 5 vezes a velocidade do som, mais lento que um míssil balístico. Mas eles não seguem a trajetória parabólica fixa de um míssil balístico, né? Que é essa aqui. E são manobráveis, tornando-os mais difíceis de rastrear. Olha só, o que eu vou explicar para você? Não vou ficar lendo a matéria toda aqui não, mas vou mostrar para você por que esse exibicionismo chinês, na sequência do exibicionismo norte-coreano, que também lançou um míssil intercontinental hipersônico e lançou de uma base remota, que foi uma base que é um trem, e agora fez um outro exercício exibicionista. Todos os regimes ditatoriais, eles trabalham muito com exibicionismo. Se você lembrar da Primeira Guerra Fria, essa nova Guerra Fria que nós estamos, ele é de ordem militar, bélica, sim, mas ela começa versando sobre conter o poderio financeiro, econômico e produtivo do Dragão Vermelho, do Xing Ling. E isso tem o dedo aí do ex-presidente dos Estados Unidos fazendo pressão. Essa guerra alfandegária, comercial, enfim, financeira. Beleza, pessoal? E a China, ela vem dando as suas respostas. Então essa nova Guerra Fria, ela trabalha muito com essas peças de propaganda. Por que a China está fazendo esse exercício que é meio que desestabilizador para o orgulho norte-americano? E a Rússia não se incomoda. Se você der uma googada nos portais, no TASS, no RT, você vai ver que a Rússia está dizendo que não se incomoda com o teste hipersônico nuclear da China, porque é um certo parceiro, é um alinhado à causa da Rússia também. Ok, que a Rússia lucra e a Rússia está sorrindo bastante com o declínio norte-americano, o fim da América. Mas três coisas eu tenho que pincelar com você. Primeira, como as sociedades, como esses regimes, como o mundo está armado para uma grande guerra. Como eles estão se preparando para algo muito grande. Se você lembrar da Primeira Guerra Fria, a União Soviética se tornou obsoleta na sua tecnologia, a economia foi se fragilizando à medida que as zonas de controle e de domínio da própria União Soviética foram caindo, foram ruindo, esse projeto de poder foi ruindo, e os Estados Unidos saíram vencedores. Então acaba-se o mundo polarizado, mas algo interessante é que a corrida espacial foi um elemento indicador, né, dessa vitória norte-americana. E agora a China se destaca nessa corrida espacial também. É muito importante destacar isso, que esse míssil hipersônico, ele tem poderio nuclear, ou seja, as nações estão se armando para um grande conflito. Mas toda essa exibição, que é parte dos regimes ditatoriais, o regime comunista chinês não seria diferente, eles trabalham muito com essa propaganda, com esse marketing. Tudo tem a ver com Taiwan, tudo tem a ver, nesse momento, com o Indo-Pacífico, tem a ver também com o Quad, tem a ver com a Austrália, tem a ver com os exercícios que o Reino Unido fez recentemente com sua frota naval, ali próximo ao Mar Meridional, próximo ao Estreito de Taiwan, tem a ver com a presença dos Estados Unidos também em Taiwan. A China quer se apropriar de Taiwan, quer promover a invasão de Taiwan o quanto antes. O Xi, ele tem isso, ele está ficcionado nisso, como é parte do seu projeto, demonstração de força para o próprio partido. Então, para o projeto de poder, que não é só o Belt and Road, que é parceria comercial, estratégica, mas é também militar. Ele constrói ilhas artificiais ali no Pacífico, né, para requerir aí como área de dominação pertencente à China. De igual modo, ele quer Taiwan. E os Estados Unidos, no ano passado, venderam um escudo antiaéreo, olha aí, você vai entender, um escudo antiaéreo para Taiwan em cifra bilionárias, são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares, que dirá em real, né? Então,
Esse exercício com esse míssil hipersônico nuclear mostra que os atuais sistemas de defesa de Taiwan, da Austrália, da Índia, do Reino Unido e dos Estados Unidos são incapazes de resisti-lo. Por quê? Esse míssil ele voa muito baixo, então já tem uma dificuldade para os sistemas de identificação, os radares notarem. E aí a bateria antiaérea, enfim, disparar algum míssil para tentar explodi-lo no ar. Então, os sistemas de defesa, semelhante a um Iron Dome, vamos pensar assim, você lembrar lá de Israel, que vai tentar fazer algum impacto com esse míssil para que ele não alcance a terra, não provoque dano humano ao território, não consegue. Primeiro, ele confunde o sistema de defesa. A outra coisa é porque ele é rápido e, por ser muito rápido, ele não consegue ser detectado e a sua trajetória ela não é fixa, não tem essa trajetória parabólica, né, que é esse movimento aqui de um míssil balístico. Ele tem um movimento que é controlado, mas ele pode ser um movimento aleatório diante desse trajeto mais específico dos mísseis tradicionais. Então isso mexe com o sistema de defesa atual dos Estados Unidos. Só que tem um detalhe aí. A China, você sabe, isso então para resumir, a China está visando fazer pressão sobre Taiwan, dar uma resposta aos seus inimigos. A China não foi divulgada ainda se ela tem todo o sistema desse míssil hipersônico, se ela tem todo o sistema pronto. Ao que parece, não, mas foi um teste bem sucedido. Foi uma propaganda muito grande para o PCCH. Mas é uma resposta para Taiwan, é uma pressão no Indo-Pacífico, é uma pressão para a Austrália, para a Índia, para o Japão, para os Estados Unidos, para os parceiros do Quad na região. É uma resposta para os interesses da China numa região tão reclamada que é aquele estreito ali, aquele mar, vou ser mais certo aqui na informação, no mar meridional da China, no Indo-Pacífico. São bilhões que passam por ali, de petróleo, de escoamento de produção e etc. Só que os Estados Unidos falarem que ficaram muito surpresos é uma certa fake news militar. Por quê? É o seguinte, há um tempo eu tenho falado para vocês aqui, eu já vou concluir o vídeo, que as imagens que se mostram de OVNIs, né, de objetos não identificados voando, é um disco voador. Eu falo, pessoal, isso é um grande engano, não caiam nessa balela. E aí eu coloquei para vocês nos vídeos para trás, eu expliquei para vocês que os Estados Unidos possuem tecnologia militar muito superior aos outros países, né, em alguns campos, em algumas frentes, ok? E os Estados Unidos possuem armas, aeronaves, que são aeronaves que parecem disco voador. Você vai lembrar, se você é curioso e está ligado em mundo militar, de um vídeo de uma aeronave completamente desconhecida, parecendo um disco voador, sendo transportada num reboque. Do nada, eles permitiram, então, que alguém ali, um desavisado, filmasse. Olha o que é aquilo, é um disco voador. Sim, num reboque passando assim, uma aeronave igualzinho um disco voador. E uns vídeos para trás, eu avisei a você, que olha, eles têm nave de mercúrio pressurizado, que ela navega num espaço completamente diferente. Ela tem uma velocidade, é uma tecnologia que é nova. E eles estão testando isso há muito tempo. Criam esse negócio desse conto, né, hollywoodiano, dos ETs, do disco voador. E o próprio Barack Hussein Obama, dando entrevista na televisão, disse que viu. Não posso falar muito bem, mas eu disse que eu vi. Aí cria todo o imaginário da Área 51, blá, 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 blá. Meu irmão, ou é demônio, ou é tecnologia. Pronto, dei a minha opinião aqui, não sei qual é a sua opinião. Mas enfim, os Estados Unidos falarem que ficaram muito surpreendidos, na verdade é um grande jogo, porque os Estados Unidos têm tecnologia em outras frentes superior ao da China. Nós não sabemos direito porque não divulgam tudo, né? Exatamente, não divulgam tudo. Mas que esse teste chinês provocou um certo aguçar das coisas para Taiwan e para a região e para os Estados Unidos, sim. O que acontece é que o John B. Daly está muito preocupado com outras causas, com causas globalistas, né? Ele precisa pagar a conta para aqueles que o elegeram, que são os senhores do grande reset. Pessoal, eu paro por aqui, espero que você tenha entendido e vou pedir a você para poder compartilhar, colocar esse vídeo em algum grupo interessante aí de Facebook, de Telegram, de WhatsApp e por aí vai. Valeu pelo apoio, muito obrigado, tchau, tchau.